uma excepcional tarde a todos vocês. Estamos aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você, aqui no programa Bolha Mental. E hoje eu tenho um convidado super especial. E para você que fica pensando, preciso me conectar com pessoas assertivas, ter novos resultados, como que eu faço isso? Afinal de contas, você conhecer pessoas, conectar e ter resultado não é tão simples quanto se parece. Porém, tem uma pessoa aqui que vai trazer chaves, insights para romper a sua bolha e tirar essa versão que você tem atualmente. A gente vai para um breve comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês, no programa Bolha Mental. E esse convidado, ele é muito conhecido como o pai do network. Eu vou dar a palavra aqui para ele se apresentar. Dani, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui conosco no programa. Se apresenta para o público. Eu que agradeço, tá? Primeiramente, muito obrigado você por me dar essa oportunidade de passar a minha mensagem para as pessoas que estão assistindo aí. E você, eu espero que eu consiga te dar pelo menos um insight, mas que esse insight ele possa transformar, mudar a sua vida de hoje. Maravilha. Dani, quando a gente fala de conexão, pai do network, porque network é um assunto que hoje é muito bem comentado. Entretanto, existem vários tipos de network. Você traz uma visão, eu falo porque já ouvi bastante você falar sobre isso. Participo do Gran Clube, que é o grupo da MLS que você tem a liderança junto com a Thalita. E quando você fala de network, você fala várias coisas que a gente não escuta falar no dia a dia. Fala um pouquinho para nós, a principal chave de network hoje que nós temos. Pois é, Mayara, as pessoas elas tentam deixar o network de forma mais complexa, né? E eu tento sempre simplificar. Sim. Não quer dizer que vai ser mais fácil, mas eu simplifico isso. Então, quando eu estou falando de network, eu estou falando de escutar as pessoas e servir elas. E que você crie uma rede com intencionalidade. As pessoas, elas não são intencionais. E muitas vezes elas não são intencionais achando que ser intencional é ruim. Mas não. A gente tem que ser intencional até mesmo para ajudar a pessoa. Exemplo, em um evento de network, se eu conversar com alguma pessoa, não faz sentido nenhum eu marcar um café com ela depois somente para falar bobagem ou somente para gastar o tempo dela. Então, quando eu marco um café depois que eu conheço alguém, antes desse café, eu tento entender a real situação dessa pessoa, eu vejo como eu já posso chegar nesse café ajudando ela de alguma forma. E aí eu estou sendo intencional para ajudar ela. Então, uma pesquisa prévia ali. Sim, porque aí eu vou gerar valor para ela, e quando eu gero valor para essa pessoa, eu desperto um sentimento de gratidão e de reciprocidade. Então, eu consigo criar uma rede forte onde as pessoas também vão me ajudar. Sim. Network é isso. É você criar uma rede forte para que quando você precise dela, ela está disponível para você. Mais do que isso, é criar esse sentimento, que eu falo que é o ápice do relacionamento, gratidão e reciprocidade. Que vira a chave na cabeça da pessoa sem ela nem perceber, talvez, né? Sim, ela que fica gera tão grata. Um sentimento... Porque geralmente as pessoas vão para o evento ou vão para uma reunião, a maior parte quer vender. Sim. E não é isso. É se relacionar. Quando você se relaciona com as pessoas, você tem um interesse pela pessoa para entender realmente o que ela está passando. E aí que vem a questão da escuta. Você precisa de estar atento na escuta. E a partir do momento que você tem esse interesse, você está escutando a pessoa. E aí sim, se você vai relacionando, eu tenho certeza que essa pessoa, se ela não te comprar lá, ela vai te comprar em outro momento. Ou indicar para outras pessoas. Ou indicar. Uma vez que, se você já ajuda ela sem cobrar, sem você estar ganhando, ela pensa, pô, o Daniel, ele me mentora, ele me ajuda, me dá conselhos, sem eu pagar nada. Agora, imagine se eu comprasse ele, imagine se eu pagasse ele. Quanto ele poderia doar mais o tempo dele.
Então, acredito muito que a gente tem que parar um pouquinho de ficar só pensando em vender e pensando em escutar mais e entender a pessoa. A gente está falando de ser humano. Sim. E aí você conecta com essa pessoa e a partir dessa conexão várias coisas podem acontecer, Mayara. Várias Acho que coisas. agrega até mais valor, né? A percepção de valor que a pessoa tem é outra, justamente pelo que você falou. E tem um ponto importante, Dani, que você mencionou, e eu falo que anos atrás eu tinha uma visão deturpada com relação a isso, que é a questão da intencionalidade. Porque na minha percepção antiga, na outra mentalidade era, poxa, como que eu vou ser intencional? Isso é errado. Quantas pessoas em casa devem estar pensando isso? Mas como que eu vou me conectar de forma intencional e isso é ruim? Como quebrar, como romper essa bolha mental? Tá, então vamos lá. Eu tô me conectando aqui com você agora. Eu posso ser intencional, eu posso querer te vender. O grande problema das pessoas é, se a Mayara não me comprar, eu mudo totalmente o jeito de eu ser com a Mayara. Você entendeu? Eu tô sendo intencional, eu quero te vender. Mas se você não me comprar, tá tudo bem. Eu continuo sendo uma pessoa intencional, eu continuo sendo eu com você e eu vou te ajudar na maneira que eu conseguir. É claro que tem uma diferença também da pessoa ser boba. Sim. Né? Porque você pode ir ajudando, sim, mas você não pode trabalhar de graça para a pessoa. Existe isso também. E eu falo muito que a questão também dessa diferença que tem muito também da ambição com a ganância. Uhum. Que as pessoas falam, tem ambição errado. Não, ser ganancioso que é ruim. Por quê? A ganância faz você fazer coisas, inclusive passar em cima das outras pessoas. Uhum. A ambição é para você quer crescer, pode ter ambição até para os outros crescerem também. É a mesma coisa da intencionalidade. Sim. Então, o que as pessoas confundem em relação à intencionalidade é de você ser intencional ou de você querer sempre benefício próprio. Entendeu a diferença? Uma via de mão única e não uma avenida de mão dupla. Sim, então não tem problema eu ser intencional, mas que eu faça coisas que sejam boas para as duas pessoas. E uma vez vai ser melhor para ela, para você no caso, outra vez vai ser melhor para mim, e assim vai continuando. Sim. Eu vejo várias pessoas que querem vender, ou seja, tem essa intenção de vender, não tem problema. Mas se a pessoa não comprar, ela vira as costas. Se a pessoa não comprar, ela se transforma, sabe? Sim. É como se te desse tudo só para você comprar. Aí que tá errado. Aí que tá errado. Então não adianta isto. Não adianta, porque a gente tá falando que é relacionamento. E relacionamento, ele tem um tempo. Sim. Ele tem que ser duradouro. Basicamente isso. Então você tem que pensar. Quer ser intencional? Pode. Mas que não seja uma pessoa desonesta, que não seja uma pessoa que só pensa em benefícios próprios, que não seja uma pessoa que, se não conseguir as coisas, dá as costas. Seja sempre essa pessoa intencional, mas que queira servir, ajudar. Quando você fala de ambição e ganância, essa diferença, o que é que me vem muito à mente? A questão de você cumprir ou não princípios. Uhum. Porque se você é ganancioso, você vai passar por cima de pessoas, você vai descumprir princípios inevitavelmente. Mas ser ambicioso é você sempre querer crescer. Tem uma frase, aí você me corrige se eu estiver errado. Esteja grato, mas insatisfeito. Alguma coisa assim. Então, eu não sei, então não vou corrigir, porque eu não sei, não tenho ideia dessa frase, mas... Tem uma frase que o pessoal fala em relação a isso, no sentido de, poxa, eu sou grato pelo que eu tenho hoje, pelo que eu sou hoje, pelo que eu conquistei. Mas insatisfeito no sentido de sempre querer entendi. Novos eu escutei níveis, né? isso há pouco tempo também. Você quer sempre mais, sabe? Então, exemplo, eu comprei um carro, tô dando um exemplo, e assim que eu compro um carro, eu já quero um outro. Não tem problema. Então, ou seja, eu comprei um carro, chegou no nível. Agora eu vou buscar um outro nível. Eu quero um melhor. A diferença é, eu preciso de estar grato e querer curtir o carro que eu tô. Mas não tem problema eu querer um melhor, porque senão você vai falar, pronto, conquistei, acabou minha vida. Agora não vou comprar mais nenhum carro. Aí perde a ambição e você fica no mesmo Então, ciclo. O que as pessoas erram é nunca estar satisfeitas com o que tem. A diferença, tá vendo? Nunca estar satisfeita com o que tem. Sim. É diferente que estou satisfeito com o que eu tenho, mas eu quero mais. Que entra a ambição, diferente totalmente da ganância. Sim, basicamente isso. E aí no network também. Então vamos falar de conexões. Sim. Você sempre pode querer mais conexões, mas você tem que, pelo menos, primeiro, agradecer
e estar satisfeito com as que você Com as tem. que já tem. Nutrir a que você tem. Não é colecionar contatos, né? Quantidade não é qualidade. Qualidade é melhor do que quantidade. Muito. E uma pessoa certa pode fazer coisas que 200 não fazem. Então é realmente nutrir essas pessoas que você tem. Eu tenho certeza aí que várias pessoas devem ter muita gente na agenda e que você não conversa há muito tempo. E que se você pegar o telefone e ligar para uma pessoa e falar assim, cara, eu vi um programa aqui e eles me deram essa dinâmica. Para quê? Para eu ligar para alguém que eu lembro. E eu lembrei de você na hora. E eu quero saber como você está. Porque as pessoas, elas falam assim, como estão as coisas? Não é essa a pergunta. Porque como coisa você está. não é. A gente está falando de pessoas. Como você está? Tá tudo bem com você? Já tem uma tarefa pro pessoal de casa Geralmente, agora, hein? Já anota. geralmente quando fala assim, como estão as coisas, o que você fala? Tá corrido. Que é uma Nossa, palavra que eu já correria. tirei do meu vocabulário. É sempre, eu tô corrido, tá corrido demais. Agora, como você está? Cara, tô bem, família tá boa, tá acontecendo isso. Então a pessoa já responde de forma mais aberta. Outra forma. Ela começa a entender o dela, sabe? E não do que ela tem, do trabalho. Então a primeira coisa é isso. E aí eu tenho certeza que se você conectar com algumas pessoas, aí voltar a conexão, porque a vida, você vai caminhando para alguns lados, escola, faculdade, muda, casa, casamento, e você vai distanciando de algumas pessoas mesmo sem querer. Sim. Só que são pessoas que a vida te deu a oportunidade de conectar. E cabe a você manter essa oportunidade, ser proativo. Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de conexões, você tem que ser proativo. Não fique esperando o outro te ligar. Liga você. Então você que está em casa, eu já peguei 3 pessoas, pelo menos, que vocês não falam, pelo menos o quê? 5 anos, vamos colocar? Pode ser. 5, 3 anos, 1 ano que seja. Coloca 3 pessoas como meta, para ainda essa semana vocês entrarem em contato e conversar. E a pergunta que o Daniel deixou bem clara aqui, não é como estão as coisas, é como você está. E eu acho que isso entra num ponto importante, até para a gente comentar aqui com as pessoas, Dani, o seguinte: perguntas assertivas para gerar um relacionamento assertivo, bacana. Você comentou aqui uma delas. Quais outras perguntas faria sentido nessa conexão? Só antes disso, para você ligar para a pessoa, o interessante é você colocar realmente o que você está vendo aqui. Então, ou seja, dar valor para essa pessoa. Olha, eu assisti um programa e na hora eu lembrei de você. É diferente só de falar assim, aqui, como você está? Já é diferente. Então, oi, tudo bem? Como que tá? A pessoa vai estranhar. Lembrei de você. Vi o programa e a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Então, assim, é interessante isso. Tudo é maneira que fala. E a pessoa vai se sentir, pô, que legal. Lembrou de mim. E aí tem um negócio da intuição, né? Então, essa pessoa que você lembrou agora aí, sem olhar no celular, liga pra ela, porque alguma coisa tem. Sempre a intuição. Essa sua intuição nunca falha. Porque se você lembrou, é o seu inconsciente, aí cada um vai falar que é uma coisa. Não vamos entrar nessa questão agora, mas se você lembrou, liga para as pessoas, não fica pensando 2 vezes. Vai nessa primeiro. As outras você olha, mas você lembrou de 3, melhor ainda. Tá? E aí você falou de outras perguntas. Eu gosto muito de fazer perguntas onde as respostas são respostas abertas. Você está bem? Sim, não. Então, são perguntas que dão respostas fechadas. Agora, se você perguntar algo para a pessoa que dê a opção dela responder de forma aberta, ela vai começar a falar mais. E aí, a partir do momento que ela vai falando, você vai escutando mais, entendendo o real momento dela. Para quê? Para que você possa gerar essa conexão mais fácil. Então, ou seja, pô, cara, o que está acontecendo na sua vida agora? Me conta mais disso. Eu tenho até um método que saiu no meu livro que eu falo que é o MCM, que é o Me Conte Mais. Me conte mais, essa então, é boa. sempre, você tem que perguntar assim, me conte mais sobre isso aí. Que a pessoa vai soltando. E enquanto ela vai conversando com você, ela vai soltando algumas coisas que você vai entendendo, ela vai te direcionando o que ela realmente precisa de ajuda. O que realmente importa para ela. E aí você consegue ir na direção de uma conversa que vai ser boa para a pessoa. Não adianta ela tá falando de algo e você já mudar de assunto. Porque se ela tá falando, é algo que tá dentro dela. Que consciente ou inconscientemente ela precisa colocar para fora, até mesmo para ter um insight, e você pode ser essa pessoa. E ela coloca mais entonação. Ah, é? Mais. Olha, isso é novo, hein? Ela coloca mais entonação em algumas coisas. Ela vai colocar, ela vai repetir alguma coisa, ela vai ter um olhar, você vai começar a ver
E Entendi. aí você tem que estar preparada para ficar observando. E aí é importante você estar 100% presente. É como se você desligasse de tudo e focasse na conversa. E aí, gente, hoje tá mais difícil fazer isso, né? Ninguém presta atenção em nada. Aí eu agradeço, porque aí eu tenho mais oportunidades. Porque eu Sim, presto mais atenção e abre mais oportunidades para mim. Então, se você quiser ter mais oportunidades, é estar presente de forma intencional na vida das pessoas. E todo mundo agora adora, né? sim, Ter a atenção do outro. E quando você dá esse presente para a pessoa, que é a sua atenção, sim. você ganha muito. Que nos tempos de hoje é tudo muito automatizado, robotizado em algumas situações, e até mesmo os contatos e relacionamento. É muito de algumas formas, né? Meio seco, meio direto, direto ao ponto e acabou. E saber e olhar para o ser humano faz toda a diferença. A gente vai para um breve comercial e a gente vai voltar falando um pouquinho mais sobre isso. Até porque na era que nós estamos e os próximos anos, isso tende a mudar, e quanto mais essência nós tivermos, melhor vai ser. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. Curta, comenta e compartilha, que tem insights preciosos aqui para você e com certeza para alguém que você vai lembrar. Já tem uma missão que é de 1 a 3 pessoas que vem à sua mente agora você entrar em contato. Então faça isso porque tem de fato resultado. E eu falo porque o Daniel já falou isso em algumas palestras, algumas aulas que nós temos. Coloquei em prática e de fato a gente acaba tendo um resultado extraordinário, porque essa questão da sintonia é muito além do que a gente possa imaginar. E um ponto importante que eu quero que ele traga aqui é sobre a intencionalidade. Eu vou falar, Dani, aqui de um vídeo que eu vi você postando, você vai falar mais desse vídeo, claro, em que você estava com o Joel, e eu lembro que você falou alguma coisa e o Joel disse assim, gênio, quero que você fale pra gente que vídeo, o que é que você fez, o que é que você falou, e o que é que a intencionalidade tem trazido de bons resultados na sua vida. Então, isso aí foi uma oportunidade que eu tive, onde a gente estava em um evento de uma loja de carros que ele levou, ele era embaixador e tudo, e ele falou assim, olha, quem comprar um carro aqui vai ter a possibilidade de gravar um podcast comigo. Naquele momento, eu já comecei a pensar como que eu ia comprar esse carro. E nem sempre a gente precisa de ter todo o valor em mãos, né? A gente tem que ter intencionalidade de como a gente vai gerar mais valor com aquela ação nossa. Sim. E aí naquela hora eu pensei e já falei, cara, eu vou comprar esse carro, porque é uma oportunidade. Eu fiz os cálculos. Pô, se eu vender esse carro 20% mais em conta, eu tô falando aí, sei lá, de 200 e poucos mil, 20% vai dar 45, 50 mil. Vale a pena comprar um podcast com ele 50 mil? O que vai trazer para mim? Então aquele cálculo foi rápido, intencionalidade. Sim. E aí eu levantei a mão. E aí quando eu levantei a mão, mas naquela hora eu falei, cara, eu não preciso de vender o carro. Eu tenho que fazer outra coisa com o carro. Porque o carro, se eu vender, eu tô falando de 50 mil. Mas eu posso fazer muito mais. E aí naquilo eu tive... E aí, o que eu penso muito é que a gente pode, sim, pensar em algo mais duradouro. Algumas ações que vão levar para outros pontos. Não a curto prazo. Não a curto prazo. Então, ou seja, não era só o podcast. Eu tinha que aproveitar mais. Porque eu estava comprando um carro ali, eu fui o primeiro, ele gravou, tipo, o primeiro carro tá aqui, o primeiro podcast tá aqui. E eu falei, cara, eu tô aqui ainda. O que eu tenho que fazer? Porque Pra só fazer acontecer. 2 pessoas compraram depois e não deu ibope nenhum aquilo. Até hoje a gente não gravou o podcast, então vai ser gravado no nosso encontro Sim. no dia 21/10. Então, ou seja, isso aí foi em novembro, 1 ano, e eu não fiquei cobrando, né? Mas eu tinha que fazer mais. Então, naquela hora, eu pensei e aí falei, vou ligar para trazer a chave. Eu quero mostrar que a chave já está comigo. Porque uma coisa é você falar, eu vou comprar. Outra coisa é você comprar e já pegar a chave. E aquilo eu liguei para a concessionária lá, o carro não estava lá, então traz o carro e traz a chave, o carro não estava para trazer, traz a chave. Os caras me deram uma caixinha. E aí, enquanto isso, eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer com o carro?
não vou vender. Para mim, eu não quero também. Não faz sentido para mim nesse momento. Eu já tenho carro. E então eu pensei, é esse. Aí eu falei, eu tenho que fazer algo muito melhor. Eu vou sortear esse carro. Eu vou sortear esse carro. E na época eu não era da liga, eu não era sócio dele, do Flávio e do Caio. E eu tava louco para ser sócio. Eu falei, aí que tá a riqueza. Aí que tá o ponto de virada da minha vida. E eu preciso focar naquilo. Então, o podcast, se eu ficasse focado nele, era uma distração pro que eu queria. Entendeu? Então eu foquei no que realmente eu queria. Aí de manhã, eu já tinha falado que eu queria ser sócio dele. Então voltou. Sem saber. Alguma coisa... Mayara, eu não sei, eu falo muito de intuição. É alguma coisa que vem de dentro para fora e que tá no seu inconsciente. Alguma coisa falou, cara, sorteia esse carro. Sorteia. E aí eu falei, vou sortear, mas quando bater X números de pessoas na minha mentoria. E aí naquilo eu fiz os cálculos. Pô, se eu pego o carro e vendo 20% mais em conta ou pelo preço, eu tô ganhando podcast. Mas, se eu pego o carro e sorteio e faço com que as pessoas comprem o meu produto, a minha mentoria, Você vai ganhar muito mais. eu vou ganhar muito mais. Porque o carro custa 200, a minha mentoria na época era 60, se eu vender 10, 600, 400 mil de lucro, é muito melhor do que eu vender. Naquilo pensei E daí muito ia rápido. ganhar um podcast e tudo. E ainda ia ganhar o tudo podcast. agregado. E naquilo, eu já tinha falado com a Thalita, filma a chave chegando. E como eu sou muito de intuição e execução muito rápido, eu tenho a ideia e executo, é muito rápido isso. A hora que a chave chegou, a Thalita já começou a gravar. E aí quando começou a gravar, aí claro, aquilo começou a ir na cabeça do Joel, ele falou, puta que... Esqueci. Corta. Ele falou assim, cara, o cara vai ganhar um podcast e ainda vai fazer dinheiro com isso. Aquilo eu montei um triplex na cabeça dele, que é aí que ele falou gênio. Porque ele estava achando que era algo só do podcast. E para ele é muito bom, porque ele fez 3 pessoas comprar um carro ali, Sim. ele fez a loja faturar, sei lá, quase 1 milhão em um dia só, né? Mas mais do que isso, se for ver, eu faturei mais do que a loja, através de uma ação. Então aquilo ele ficou louco. E mais do que isso, eu usei esse vídeo para gerar mais autoridade, porque se eu também não pegasse esse vídeo, não filmasse, não ia gerar nada. E é só não você adianta... falando, talvez, e mesmo E assim... lá dentro, naquele grupinho que tinha ali de Sim. 60 pessoas, todo mundo começou a falar muito de mim ali. Lá mesmo eu vendi uma mentoria. No próprio dia. O Otávio, ele falou, eu vou entrar na sua. Ele gostou tanto disso, ele falou, eu quero estar perto. Não é por causa do carro, entende? As pessoas querem estar próximas de pessoas que têm essas ideias, Sim. que têm essas atitudes, que têm coragem. Sim. Então, assim, é a primeira vez que eu passo tudo aqui, nunca falei sobre isso, como foi e tudo, mas se for falar o que realmente aconteceu lá, foi muito de intuição. E eu lembro que direitinho no vídeo, quando eu falei, eu vou comprar um carro, o vídeo lá dessa loja, passou lá alguma coisa de Daniels, que era o primeiro nome da loja. E aquilo ali, eu falei, a intuição para eu comprar. Eu tinha que entender esse sinal. Então, eu tenho o vídeo até hoje que eu falei. Então, assim, foi tudo, aconteceu como tinha que ter acontecido. E eu adorei, e assim, tô colhendo frutos até hoje. E aquilo, me tornei sócio dele. Sim. A mentoria que era 35 hoje já está 120. E nós estamos crescendo e cada vez mais a gente quer buscar ajudar mais as pessoas lá dentro e qualificar mais isso aí. E o podcast, dia 21, vai estar gravado lá. Olha, e vamos ver gente, como é que vai dia ser. 21 do 10. Você vai, né? Você vai. Com certeza, estarei lá. Vamos ver esse sorteio, vamos profetizar esse sorteio. Ela está ainda concorrendo ao sorteio. Às vezes aí, nos próximos Tá vendo aí? programas, Mayara vai estar de carro novo aí, ó. Vamos fazer a LuTV ao vivo ganhando carro, quem sabe? Pois é. E aí, quem sabe, se bater X pessoas assistindo, ela sorteia o carro também. Olha aí, quem sabe? Vou abrir a mentoria, fazer igual você, Isso gente. aí. Vou abrir a mentoria, É a onda, é efeito onda, né? Exato. E vão crescendo. É aprendendo e multiplicando, né? Sim. Você vai aprendendo com as pessoas, tendo os insights, aplicando para a sua vida, modelando e fazendo acontecer. Você falou algo que eu tenho aprendido muito com você, que é a intencionalidade, né, de uma forma assertiva, genuína, ter a ideia e a execução rápida. No mundo que a gente está hoje, a questão da execução, a gente tem que ter um pilar de filtro. O que é que faz sentido para mim? O que é que não faz? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu tenho algo que
que eu sempre executo nas coisas que eu decido, são 3 palavrinhas. Primeiro é sempre na intuição mesmo. Eu não planejo tanto assim, eu vou sentindo, sabe? Ela não erra. Então, como a minha não erra, eu preciso. E Seguir. se errar, tá ok, mas às vezes é sempre com algo pouquinho, sabe? Por quê? Porque como eu executo rápido, eu consigo moldar rápido e mudar rápido. Sim. E aí, depois que eu tenho essa intuição, eu vou na intencionalidade. Então, primeiro intuição, depois eu crio os objetivos, sou intencional e, por fim, intensidade. Eu falo que é os 3 in. Intuição, intencionalidade, intensidade. E aí, qual que é o benefício de você executar rápido? É porque da mesma forma que você executa rápido, você consegue mudar também de forma rápida. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia. Aí essa ideia, ao invés de eu criar ela rápido com o mínimo possível, eu vou começando a planejar. Ah, mas agora é isso, agora é aquilo. Aí eu vou colocar mais isso. Aí agora tem que ser assim. Aí eu falo, não tá bom, então tem que ser assado. Isso aí já passou 1 ano. E o pior, depois que você passa 1 ano e começa a fazer, já muda Acabou tudo. o tempo. Ou não é daquilo que você não era, não é como você esperava que ia ser. Sim. Então você perde muito tempo. Então eu sempre sou a favor de você ter a ideia, começar a executar e vai moldando no meio do caminho. Sim. Se eu fosse esperar a mentoria estar perfeita para eu montar, ela até hoje não teria saído do papel. E quando sair, ela não ia agradar as pessoas. Porque do jeito que eu estava pensando naquela época, Totalmente as diferente. pessoas não iam querer. Porque eu comecei a escutar o meu cliente agora para saber como que quer. Então, aos pouquinhos a gente vai aumentando. Agora tem mais aulas de venda, porque eu estou vendo que é uma dor das pessoas. Agora tem mais aula de mentalidade, agora tem mais encontros, porque eu estou vendo que é isso. Então você vai moldando. Vai sentindo a necessidade e Sempre. aplicando conforme. De maneira rápida. Sempre. Interessante. E eu vejo que muita gente tem essas ideias e não executam. Então, se você tem a ideia, já executa. Essa questão, eu acho que entra até um pouco no perfil comportamental. Porque você tem o perfil, né, influente, é uma das suas características, pensar, criar, já executar. Algumas pessoas são um pouco mais lentas, só que isso não significa que não pode ser moldado, ser lapidado e ter esse ajuste, porque de fato o que você falou faz muito sentido. Pensou, faz sentido para você? Executa. Agora, um ponto importante, aí entra uma percepção, faz sentido seguir naquele caminho? Porque às vezes a gente cria várias coisas, mas está conectado uma coisa com a outra, ou para onde você quer chegar, entra muito no que você falou. Qual era o seu objetivo? Entrar na liga. Então, o seu alvo era aquele. Você seguiu alguns caminhos, tomou algumas decisões, executou, mas sempre mirando naquele Sim. objetivo. Né? Sim. Então, essa clareza. A gente vai para um breve comercial, daqui a pouco a gente volta e vai continuar sobre esse assunto que minhas bolhas mentais aqui já romperam algumas, já tem algumas tarefas para fazer em casa também. Espero que você em casa da mesma forma. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês, no programa Bolha Mental. Estamos aqui com o Daniel, o pai do network, que tem feito várias bolhas mentais se romperem, né? Porque temos um grupo de mentorados, eu sou uma das mentoradas também. Dani, fala um pouquinho para nós em relação ao GRAM. Você, quando começou, você tinha uma visão, tinha um objetivo, com certeza ao longo do caminho, como você bem falou, já tiveram ajustes nesse processo. Hoje, qual a sua visão sobre o GRAM? De hoje e de futuro, o que é que você pensa sobre isso? Bom, eu acredito muito que a gente está em 3 pilares hoje lá e que o braço educacional está crescendo cada vez mais, sabe? Porque a questão das conexões vão acontecer. E a gente sabe fazer conexões diferentes lá. Lá é uma coisa mais aprofundada. Mas isso é uma obrigação nossa. E a gente colocou um braço educacional que seria em 3 pilares, onde a gente vai trabalhar sempre a mentalidade com vendas. Todo mundo precisa. Sim. E vendas está muito ligado em confiança e mentalidade. Modelo de negócio também, principalmente das mentorias, porque eu sou um case de sucesso onde eu consegui entrar na liga de uma maneira muito rápida.
Porque se for ver há um ano atrás, eu não tinha nada de educação. Não tinha nada, um produto educacional. E foi Você muito já rápido. estava no meio, e no De meio negócios. você... De Só de negócios. Tá. A questão de educação, eu não tinha nenhum produto. Então, existe um modelo de negócio que dá certo nessa questão no produto educacional. Sim. E, acima de tudo, todo mundo quer escalar Seu o negócio. seu negócio, mas para isso precisa de saber liderar. E aí a gente está entrando nisso agora com a liderança. Então, nisso, com encontros online, aulas mesmo. E é legal porque, sabe quando você tem uma crença, assim, aquela síndrome do impostor? Ah, não é possível que todo mundo precisa disso, não é possível que eles não sabem isso. Cara, não sabe, você sabe muito mais. Então, você precisa ajudar essas pessoas. E aí quebra um pouquinho isso do tipo, Daniel, você não serve para dar aula, você é bom de negócios. Mas sim, eu sirvo. E tem muita coisa que eu falo que as pessoas conseguem entender. E o mais legal é que eu falo de uma maneira mais simples. Porque eu não minto, você sabe, Você vai eu não direto ao gosto de ponto, ler. com a clareza. Todo mundo sabe, eu não gosto de ler, eu Não gosto de gosta. escutar. Gosto de escutar. E aí eu aprendo assim, escutando. Sim. E às vezes o modo que eu falo pode ser uma comunicação que as pessoas entendam de uma maneira mais rápida e simples do que ler. Então isso facilita também. Então eu tenho que pegar essa minha qualidade ou característica e ensinar. E aí eu tô gostando. Sabe? Uma coisa assim, eu falava, não gosto, e ficava na minha mente. Que não tinha feito até, né? E as pessoas estão, pô, que legal, eu aprendi isso, que legal, você me ensinou isso, eu tô começando a executar. Você sabe, saí de uma palestra aqui agora, para quase 2.000 pessoas, e tô aqui. E o tanto de mensagem que eu recebi no direct, pô, agora eu vou ser intencional, execução cura o medo, a sua frase, velocidade traz sucesso. Nossa, aí eu falo assim, pô, tem que continuar. E todo mundo fala. A maneira que você fala é tão fácil de entender que até eu quero fazer network. Ou seja, as pessoas elas tinham um preconceito sobre network porque poderia ter aprendido de forma errada. Sim. Então o Gran, ele tá vindo, o Gran Club, ele veio para realmente ser um grande clube onde a gente une conexões e a gente une aprendizado com essa parte educacional. Né? Tem a Thalita também, que entra muito nessa questão de montar a mentoria. Então, você está falando aí da sua, você já pega pesado lá, nós vamos ter aula disso aí. E também, nosso lema lá é transformar contatos em contratos. Então, isso aí na nossa veia lá, né? Então, as pessoas têm que gerar negócio lá dentro. A gente fica focado nisso também. E mentoria é isso, é você pegar o seu aprendizado e repassar isso para outras pessoas. Pegar ela de um ponto e ir para o outro. Não precisa mais. Você não precisa entregar tudo de uma vez, porque até mesmo a pessoa não consegue absorver tudo. Né? É a visão progressiva. Você vai entregando, vai sentindo. Eu vejo que vocês têm feito muito isso. Sente as dores, entende o que é que as pessoas precisam e vai trazendo. Poxa, vendas. As pessoas precisam saber mais de vendas e vocês estão lá executando e trazendo isso para nós. Uma coisa, por exemplo, eu tô com esse copo de água aqui. Imagina que a água é o meu conhecimento que eu tô passando para as pessoas na mentoria. Sim. Se eu jogar tudo que eu sei aqui, vai transbordar, a pessoa vai sentir, sabe o quê? Tô desperdiçando. Não tô aprendendo tudo. Não tá. Exato. Então, tinha até um caso legal que eu tinha um passaporte gastronômico e ele tinha mais ou menos 24 cupons. E as pessoas usavam. E aí eu vendia, sei lá, por R$50 na época. E aí depois eu falei, não, vou aumentar, vou fazer 48. O sentimento das pessoas é, não vou comprar mais. O mesmo preço, eu dobrei o número de cupons. Mas elas sentiam que não usava tudo. E elas falavam assim, não vou comprar porque não vale a pena, usei só 4. Você entendeu? Caramba. Olha que loucura. Ou seja, se você entregar demais, a pessoa não vai usar, ela fala assim, não, não é para mim. Por quê? Porque tem muita coisa que eu não preciso. Muita coisa que eu não estou aprendendo. Então é realmente te pegar de um ponto e levar para outro. Já gostei. Para mim, essa foi o melhor insight até agora. E faz todo sentido. Porque às vezes você entra num grupo de mentorias, e falo porque eu já participei de alguns grupos, onde tem diversas coisas. Você entra aqui na plataforma, tem venda, tal. Você não absorve, você fica com a sensação de, poxa, comecei, mas não está sendo produtivo para mim, deixa de lado. É tanto que vários cursos que são vendidos online, boa parte eles não são completados.
A gente sabe disso. Ninguém faz. Não Ninguém, faz. né? Só que essa sacada que vocês estão executando no GRAM faz toda a diferença. Eu falo com propriedade porque eu faço parte. Então, você tem uma aula ali, tem a questão do diamante, né? Que É, juntou um grupo, e aí vem a foi de intuição, uma vem. intuição, gente. No evento, no início, houve uma conexão muito bacana entre eu e duas mulheres que estavam lá, duas mentoradas. Na dinâmica que você fez, coincidentemente, tantas pessoas ali caíram nós três juntas. E a gente tem tido encontros quinzenais, trazendo algumas coisas do GRAM, executando, colocando em prática, e tem tido bons resultados. Com certeza vai ter. E mais, viu? Cada E vez mais. mais. E mais. A importância de estar em grupos e pessoas com o mesmo Sim, propósito, querendo crescer. Eu sim, brinco que eu também faço mentorias, eu pago para sim. estar presente, eu tenho que estar fazendo isso, mas eu falo muito que eu pago também para me sentir incomodado. Por que incomodado? Porque no incômodo que a gente cresce. Sim, Então, se a gente ficar muito acomodado, você não cresce. Tá tudo bem, tá bom. Aí quando você paga e fala assim, pô, eu posso muito mais. Pô, tem um cara muito maior. Caraca, esse cara se já sabe muito instiga, né? mais. Então você fala assim, eu vou começar a pagar para eu ficar incomodado. Porque a gente que é empresário, a gente não tem ninguém para cobrar se a gente não tiver um mentor. Quem que Exato. vai? Se a empresa é só sua, você que manda, você tem os funcionários, quem que vai falar assim, ô, e aí, Entra na Maiara, zona de tem que conforto. vender mais, ô Maiara, você vai... E outra, a maior parte dos empresários, eles não olham essas coisas de DRE, de vendas, não olham, não adianta. Eu sei disso porque eu convivo com muitos. Sim. É verdade isso. Empresas que faturam muito, os empresários não olham. E aí não tem ninguém. Então a gente precisa de alguém pra gente ter esse compromisso diário. Sim. Simples. A gente Assume o precisa. compromisso, você querer que não vai querer cumprir, daí você segue esse direcionamento. Dani, eu lembro que uma vez você falou assim, que o Daniel de alguns anos atrás para o Daniel de hoje mudou. Evidentemente, todos nós mudamos, só que algumas pessoas numa celeridade muito maior e com níveis de resultados diferentes. Então, fala para nós, qual a principal crença, que nesses últimos, talvez 1, 2 ou 3 anos, você quebrou, rompeu, ressignificou, e quais resultados você teve com esse rompimento? Bom, a primeira é que não foi uma crença, assim, mas foi que eu comecei a escolher as pessoas que eu vou andar. Então, isso é uma das coisas. Porque muitas que eu andavam não me deixavam crescer. A culpa era minha também. Claro, Sim. a maior parte a culpa é minha. Autorresponsabilidade. Então, mas a gente estava lá no automático e tudo, e essas pessoas eram acomodadas. Olha como que é importante a gente pagar para sentir incomodado. Então, eu estava com pessoas que faturavam ok, não era uma coisa muito alta, grande, mas que a vida estava boa. E aí, o que era? Sexta-feira, meio-dia, fica de boa, é isso. E era uma vida que acontecia as mesmas coisas todas as semanas. E passaram-se Monotonia anos. total. Eu tinha uma boa grana, um bom salário, ganhava bem, não era uma coisa ruim. Mas como eu convivia com pessoas que estavam acomodadas, eu também estava assim. Mas a culpa é minha. Então foi isso. E muitas ali não queriam que eu crescesse. Não por mal, mas que não queriam distanciar. Entendeu? Não queriam que eu partisse para uma jornada melhor e de crescimento, porque senão eles não iam acompanhar. Tanto é que eu dei oportunidades para isso e eles não vieram. Né? Isso é uma das coisas. A segunda é que eu achava que estava tudo bem e que eu já sabia as coisas, sabia tudo que eu precisava e que eu não precisava de saber mais nada pelo que eu fazia. Eu comecei a ver que eu precisava de aprender todos os dias. Então é uma crença que eu tinha. Ah, tá ok, eu não preciso de aprender, não vou fazer inglês, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Por quê? Porque nada vai melhorar o que eu faço hoje. Era uma crença. E a outra, que não era uma crença, mas também que foi uma oportunidade também de mudança de ambientes. E aí é uma crença, mas que é uma crença real, que é quando Sim. você sai, as pessoas da sua cidade começam a te valorizar mais. Então, eu fiz isto. É claro que as pessoas muitas ali que já conviveram muito comigo ainda não valorizam, porque estão com muito acesso a mim ainda, mas que aos pouquinhos estão vendo o meu movimento, aos pouquinhos estão vendo o meu crescimento. E vai chegar um ponto que vai falar, putz, o Daniel cresceu muito. Então, faz bem essa mudança, sabe?
faz bem mudar o ambiente, fazem bem mudar as pessoas. Sim. E aí era isso, porque eu tinha essa crença, pô, eu tenho um grupo de network com 200 empresas lá em Belo Horizonte, e eu tenho esse grupo e pronto, acabou. Não, eu precisava de estar em outros grupos também, não em BH, em outros locais. E aí isso era uma crença. E aí isso aí tudo começou a vir na minha vida e eu comecei a executar muito rápido e começou a me dar muito mais resultado, muito mais. Eu comecei a andar com pessoas que já tinham resultados e a minha mente abriu tanto e que eu não naquele momento que eu comecei a andar com essas pessoas, eu não mudei tanto. Mas eu já comecei a ganhar mais, porque eu comecei a acreditar que eu podia. Eu comecei Mentalidade. ambiente, mentalidade, eu comecei a acreditar mesmo. Falei assim, pô, o que eu cobro 1.000, eu posso cobrar 2. E eu mudei do dia pra noite isso aí. E comecei a ganhar mais porque eu comecei a enxergar além do horizonte. Tem tudo a ver com a música da minha palestra, né? Além do horizonte. Não olhar só até onde você enxerga, olhar além. Sim. Sempre tem além. Nossa visão é Sempre, limitada, de sempre, fato. sempre. Então foi algumas coisas que eu mudei assim. E posicionamento também. Sim. Porque eu pensava que as pessoas não observavam a gente. Cara, a gente é observado o tempo todo. Você fala muito isso O nas aulas e tempo nas todo. palestras. O tempo todo. Não ache você que seu Instagram, seu que foi YouTube, não está sendo visto. O tempo todo tem alguém vendo. E você precisa se posicionar lá dentro. Você precisa de ser intencional lá dentro. Porque eu falava assim, não, rede social, isso aí não, ninguém tá vendo meu Instagram, ninguém vai ver isso aí, são poucas pessoas. Cara, vê. Sempre tem A pessoa alguém. pega, manda para outro. Inclusive, uma história rapidinho, Sim. a pessoa chegou e falou assim, eu tenho um grupo lá, e uma pessoa falava muito bem de mim. Muito bem, Daniel é isso, Daniel é aquilo, e chamou uma convidada para ir nesse grupo. E ela falou, foi lá, depois deixa eu ver o Instagram do Daniel, antes de ir lá, na verdade. Aí ela falou, esse é o Daniel que vocês tanto falam? Olha aqui só. E depois daquele dia ali, eu fui ver também a importância disso. Aí eu comecei aos pouquinhos. Mas aí depois veio a Thalita, né, que é a responsável pela mudança, né, que você sabe. Sei. Aí começou a eu ficar mais atento na rede social e entender mais esse posicionamento digital. Porque Excelente. o offline eu me posicionava bem nos eventos, no café, na roupa e tudo. Mas não postava isso. Então, é importantíssimo isso aí também. Um posicionamento e a Thalita, eu ainda vou trazer a Thalita aqui, ela tá até nos bastidores acompanhando a gente. Tá Ela ainda vai vir convocada. aqui, tá convocadíssima para falar sobre posicionamento, a história dela é uma história sensacional. E até na última aula que nós tivemos, ela contando do pijama, então fica aqui um spoiler para vocês, que uma grande oportunidade que ela teve, como que ela estava posicionada. E o posicionamento ele vai muito além do que você está vestindo, da sua maquiagem, vai muito do seu comportamento, das perguntas, e ela fala muito disso, né? Das perguntas que são bem feitas e o que é que isso remete como consequência. E a gente está caminhando para o final, mas tem algo que eu quero saber do Daniel. No final a gente traz uma mensagem para o público de casa. E eu acho que uma das coisas interessantes é o que você, se tivesse de frente com o Daniel de 5, 10 anos à frente, o que é que você gostaria de ouvir dele? À Não frente? atrás, Ah. mas à frente. Então, me pegou nisso aí, eu nunca tinha pensado, porque geralmente a gente fala, e Do de lá atrás, trás. né? O que você falaria com aquele Daniel lá A atrás? visão do que Mas passou, ok, mas a visão da frente, né? Então, eu acredito que eu quero muito que ele fale comigo assim, valeu a pena todo esse esforço, valeu a pena todo esse seu projeto, você ajudou muitas pessoas, porque são coisas que hoje eu estou abdicando, né? De, às vezes, um bate-papo com amigos, ou a própria família minha que eu deixei em BH também, meus pais, minha sim, filhinha que está lá. Então é por um tempo onde eu estou focado em trazer esse resultado, não só para mim, mas para toda a minha família, e que eu quero que ele fale lá quando eu tiver nos 47, vamos falar 47, né? Você gosta do 7 só um pouquinho? Amo 7, então aí a gente tá falando de 8 anos, é isso mesmo? 8 anos, daqui Sim. 8 anos, falar assim, Daniel, deu certo, valeu a pena, e que você estava no caminho certo. E parabéns por seguir a sua intuição. Que é muito Parabéns. forte. Parabéns.
Que bom, Aí eu vou que falar bom. assim, eu já sabia que minha intuição dava certo. E a intuição, ela, quando é assertiva assim, a gente segue, tem bons Pô, resultados. Não tem demais. como, não Ainda tem juntou como. se juntar com 7, Quer dizer, aí acabou. Se tiver alguém com se 7, tiver o 7 é confirmação, é naquele caminho é isso mesmo. mesmo. Isso é muito bom. Dani, e hoje as pessoas, você falou de rede social, tem o Gran, se as pessoas quiserem conhecer mais, quem é o Daniel, o que é que ele faz, como que funciona tudo isso, como que elas conseguem fazer? Só pagar um almoço, a gente almoça. Olha, gente, eu quero ir pra esse almoço também, viu? Convida, viu, Thalita? Vai todo mundo, tá tudo Eu tô certo. lá no Instagram, no YouTube, em todas as redes, como @o pai do networking, com ING no final, e tem o pai do networking. Então, Sim, sou lá, eu converso, eu respondo as mensagens também, posto algumas coisas que de maneira intencional e para as pessoas entenderem como se relacionar com as pessoas. Eu até parei de falar um pouquinho sobre a palavra network no Instagram, porque já tem o pai do network. Vou falar mais de conexões e relacionamentos. Eu sim, falo, tô colocando muito isso. Deixa o network só pro meu nome, a sim, minha marca. Mas a gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando de sim. conexões, né? Então tá tudo lá e E os assim. próximos E toda eventos? segunda eu faço uma live que chama Segunda Sagrada. Olha isso. 8h37 eu Tem que ter o começo. 7. Ah, Vocês mas já perceberam isso. é lógico, 8h37. Os próximos Bacana. eventos, podcast com Joel, dia 21/10, 21 do e que vai 10. ser o evento do Gran Club, dia 20, 21 e 22. Inclusive, se você for fazer gravação, convida alguém do Gran Club para vir aqui. Com Vamos certeza. sortear alguém As para vir. diamantes também já estão Isso, vocês vão encaminhadas. conhecer quem que são as diamantes. Depois eu vou fazer uma palestra que eu fui contratado dia 28 de outubro esqueci o nome, Jundiaí, numa empresa. A importância de você se posicionar como palestrante, as pessoas começam a te contratar como palestrante. Então, Sim, quando a gente se posiciona, as pessoas enxergam isso de você. E aí, por fim de 21, 22 de novembro, tem o Código da Conexão que você foi. sim. A gente vai fazer uma nova aqui, um novo Código da Conexão, Excelente, e que vai ser excelente. muito bom, 2 dias. E 7/2 de 2026, tem que ter o 7, vai ser o maior evento que eu vou fazer. Eu nunca fiz Sim. um evento para 1.500, 1.700 pessoas. A gente vai fazer em São Paulo, a família aqui. Então já vou começar a vender, já vou começar a relacionar com as pessoas. Dia Beleza. 4/11, lançamento do meu livro também. Olha, gente, Network é o princípio tem do uma dinheiro. agenda de eventos aqui desse homem. Network é o princípio do dinheiro. É isso. Maravilha, que bom, que bom. Muitas coisas. Mais uma vez, Anne, obrigada por você ter vindo, por ter contribuído com todo o público. Tenho certeza que você que está em casa assistindo tem insights, tem rompimentos de bolha mental. Agora, nada adianta só ouvir se não coloca em prática. O Daniel trouxe muito essa visão aqui também. Então, execução cura o medo. Se for algo que está com medo, vai com medo mesmo, que vai dar certo. Se cerque de pessoas que estejam com a visão alinhada com a sua, ambientes de forma assertiva, seja intencional nos seus contatos e conexões, lembrando que a intencionalidade ela vai ser uma via de mão dupla, então agregue valor na vida daquela pessoa com aquilo que está ao seu alcance e com certeza bons frutos vai ter nesse relacionamento, não é isso? Isso mesmo. Falou e tudo. Maravilha, maravilha. Então fiquem ligadinhos que toda quinta-feira, 17 horas, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de vocês, nós temos convidados especiais, escolhidos a dedo, para trazer rompimento de bolha mental para cada um de vocês. Um beijo no seu coração e até semana que vem.